Qual é o caminho para criar a realidade que eu tanto desejo, que eu tanto sonho? Eu não sei qual é o seu sonho nesse momento, se você quer materializar um relacionamento amoroso, se você quer restaurar seu casamento, se você quer trocar de carro, se você quer construir uma casa, se você quer se mudar, quer morar em outro país. Eu não sei qual é o seu desejo nesse momento, mas para todos os desejos que eu tenho, é isso que eu utilizo, que eu vou dividir com você hoje. O que acontece quando a gente tem um desejo muito forte no nosso coração? A gente tenta imaginar quais são os caminhos, como é que a gente faz para aquilo se desenrolar na nossa vida. E a gente começa a analisar as possibilidades, e quando a gente não encontra possibilidades, a nossa tendência é não acreditar ou desistir. E eu nunca operei dessa forma. E hoje, entendendo da mente humana, cada vez mais entendendo do processo de criação, eu posso te dizer com 100% de certeza, a primeira coisa que você tem que fazer é decidir viver essa determinada realidade. Porque o que acontece? Quando a gente decide viver essa determinada realidade, a gente entra numa outra frequência, que é uma frequência diferente da frequência que a gente está, numa outra frequência de realidade. E nessa nova frequência de realidade, estão operando novos pensamentos, a gente está entrando numa nova vibração. E desse lugar, dessa nova frequência, quando a gente aceita aquela nova realidade como real, é que vão aparecer todos os caminhos, todos os comos vão se desenrolar quando a gente conseguir manter aquela determinada frequência. Olha essa história que interessante. Eu estava agora há pouco no Panamá, inclusive vou dividir o vídeo com vocês do que aconteceu. A gente chegou no Panamá e a gente foi passar 5 dias no Panamá. Não fomos com nenhuma expectativa, assim, grandiosa, porque a gente estava vindo para o Brasil, nesse momento estou em Salvador, na minha terrinha. Muito feliz de estar aqui junto com a minha família, na minha cidade onde eu nasci. Mas, enfim, a gente estava vindo dos Estados Unidos, lá de São Francisco, para o Brasil. E a gente fez uma pausa e uma parada de 5 dias no Panamá. Nesses 5 dias que a gente ficou no Panamá, eu vi as coisas que tinham para conhecer no Panamá e tinha lá o bicho preguiça. Gente, chama osso perezoso. E aí eu falei, Lucas, eu quero ver um bicho preguiça. Eu quero muito. Eu já tinha visto minha mãe abraçando o bicho preguiça na Amazônia. E quando eu cheguei no Panamá e eu vi que lá era um lugar que tinha muito bicho preguiça, eu falei, eu quero muito ver um bicho preguiça, a gente tem que ir, tem que ir. E aí eu fui pesquisar como é que a gente fazia para ir ver o bicho preguiça. E para ver esse tal do bicho preguiça, a gente tinha que ir num santuário que era super distante, então a gente tinha que pegar um carro para dirigir 2 horas ou 3 horas, depois pega um barco, vai para esse santuário, e lá nesse santuário estão lá os bichos preguiça. E aí eu comecei a pesquisar, não é possível, deve ter algum outro lugar mais perto, a gente não queria ir para um lugar tão longe, pegar barco, porque a gente só ficou 5 dias, a gente queria ficar mais na cidade mesmo, ou nas ilhas pertinho. E aí eu falei, não, eu vou pesquisar, deve ter alguma forma. Eu decidi que eu vou ver um bicho de preguiça. Eu não sei como vai acontecer, mas eu vou. E aí eu comecei a pesquisar e vi que tinha um hotel muito próximo, mais ou menos uns 25 minutos, que tinha um lugar de preservação lá, que eles traziam bicho de preguiça e eles inseriam novamente na floresta, etc e tal. Um lugar que resgatava bichos de preguiça. Liguei para eles lá e aí eles disseram, não, a gente não tem nenhum, todos que foram resgatados já foram inseridos na floresta. E aí eu falei, Lucas, eu quero saber de uma, eu sei que eu vou ver o bicho de preguiça, eu não sei como é que vai acontecer, eu não faço ideia, mas as coisas vão acontecer porque eu já decidi. Aí Lucas, ai meu, eu já sei. Porque ele já sabe quando eu coloco minha mente naquilo e eu fico ali naquele pensamento, tudo começa a se desenrolar, porque eu entrei naquela nova frequência de pensamento. Então ele falou, eu não quero ir pra longe. Eu falei, não, a gente não precisa ir pra longe, vamos fazer o que a gente precisa fazer no nosso dia, vamos almoçar, vamos fazer as coisas. De alguma forma as coisas vão acontecer. E eu fiquei no bem-estar. Se eu começasse a dizer, não, mas eu quero ir, mas vamos tomar 3 horas de carro, vamos pegar barco, vamos não sei o que, se eu começasse a insistir numa coisa que não estava trazendo bem-estar para toda a família, porque as crianças não queriam ir para longe, Lucas também não queria, eu ia começar a entrar no mau humor e no mal-estar. Foi o contrário. Eu falei, não, vamos fazer o que a gente precisa fazer, vamos almoçar, vamos fazer coisas que a gente gosta, e as coisas vão acontecer. E aí, de repente, por um acaso, olhando na internet algumas coisas para fazer, eu vi que tinha um parque municipal muito próximo do nosso hotel, tipo 15 minutos, bem pertinho mesmo. E era perto de onde a gente queria ir almoçar. Então a gente foi almoçar e depois a gente pegou um carro e foi lá para o parque municipal. Quando eu chego lá no parque municipal, era um parque que tinha várias árvores, várias coisas e tal. Entramos no parque municipal pra gente fazer uma trilha. A gente foi fazer uma trilha de 1 hora. Um lugar lindo. E a moça falou, pode ser que você encontre algum osso perezoso, algum bicho preguiça por aí, mas não tem como garantir. Então vai passeando e de repente pode ser que você consiga ver nas árvores, alguma coisa assim. E tá.
Aí a gente foi, isso a gente não tinha essa informação de que poderia ter lá, tá? Até o momento que a gente foi, a gente não fazia nem ideia do que ia ter. A gente sabia só que tinha aves e espécies diferentes. Eu adoro ir conhecer coisas diferentes, animais diferentes, pássaros diferentes, enfim. E aí, gente, eu fui fazer essa trilha com o Lucas, quando a gente tá subindo a trilha, e a gente vai fazendo uma volta num lugar lá, a gente já tinha assim uns 15, 20 minutos caminhando com as crianças. Quando a gente tá fazendo uma volta num lugar, o Lucas viu dois rapazes chegando com uma caixa. Aí o Lucas falou assim, Mel, o que tem nessa caixa? Aí eu saí correndo pra olhar, falei, gente, o que tem nessa caixa? Aí ele falou, a gente tá trazendo um bicho preguiça pra reinserir na floresta. Gente, no exato momento que a gente tá virando na trilha, pensa numa trilha que é só floresta, eu vou botar o vídeo aí, vocês vão ver. É só floresta, só floresta, só floresta, só floresta. E de repente, numa viradinha que a gente tá fazendo, o cara tá chegando com uma caixa com um bicho preguiça dentro, gente. Aí eu falei, eu posso ver? Ele, claro, vem comigo que a gente vai junto. E aí ele soltou o bicho preguiça assim do meu lado. Vocês vão ver que a câmera tá colada no bicho preguiça, assim, que eu tava muito pertinho. E aí ele soltou e o bicho preguiça saindo da caixinha. E foi muito interessante ver assim, ele voltando pra floresta, porque ele bota a mão pra fora e ele volta. Ele olha e ele volta, ele olha e ele volta. E de repente ele se gruda na árvore e aí ele sobe e vai. E aí vou fazer uma pausa aqui sobre esse movimento do bicho preguiça e eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente tá como bicho preguiça, tá numa caixa e tem a floresta toda na nossa frente, mas ainda assim a gente tá com medo de sair da caixa e ir abraçar a abundância que é aquela floresta. Você vê o bicho lá preso na caixa e ele demora um tempo até confiar que aquele é outro lugar que tá lá abundante aos olhos dele, é muito melhor do que ele tá preso na caixa. E muitas vezes somos nós humanos assim, a gente está preso nas nossas crenças, a gente tem um mundo abundante na nossa vida, a gente está preso num relacionamento desgastado, a gente está preso em amizades que não são dignas, e amizades com pessoas que a gente já não sente mais, que sintonizam com a nossa energia, às vezes a gente está preso num trabalho que a gente fala, pô, eu não gosto daqui, tem um mundo de abundância pela frente, mas a gente não consegue enxergar, porque a gente, voltando para esse tema que a gente está falando, a gente quer ver exatamente o como aquilo vai acontecer, a gente quer ver lá na frente, sem entender que nós somos criadores e que nós podemos criar a realidade que a gente quiser. E que em muitos momentos, na maioria das vezes, a gente não vai conseguir enxergar. Porque toda vez que a gente está iniciando um processo de criação, a gente entra nessa nova frequência, existe um campo invisível que a gente não pode ver, de causas invisíveis que a gente precisa criar para materializar aquela determinada realidade. E nós queremos controlar tudo, a gente quer tudo perfeito. Mas enfim, eu vi o bicho preguiça de pertinho, eu fiquei tão feliz, tão feliz. Mas o que acontece? Quando a gente coloca a nossa intenção daquilo que a gente quer criar, a gente entra naquela frequência daquilo que a gente quer e a gente tá no bem-estar, tudo começa a se desenrolar, os caminhos começam a aparecer. A gente começa a ter intuições, as coisas vêm até a gente também começa a ter intuições de que caminho seguir. A gente poderia fazer qualquer coisa a qualquer momento depois do almoço. De repente eu falei, não, vamos para esse parque municipal. A gente poderia ter adiantado o passo, mas a gente parou antes para passar repelente no corpo todo. E Luísa foi ao banheiro, eu fui ao banheiro e deu o momento perfeito da gente cruzar com esses dois rapazes. Porque se fosse 15 minutos depois, 15 minutos antes, a gente não teria cruzado com eles, o bicho preguiça já teria subido na floresta, e a floresta é muito grande. Provavelmente, a gente pode ser que não conseguisse ver. Mas por que foi no momento exato? Foi coincidência? Eu não acredito em coincidências. Eu tenho certeza que eu materializei aquela situação porque a minha intenção estava ali. Então, eu criei através das causas não visíveis, que é aquilo que a gente não pode ver. E aí, eu vou colocar aqui para vocês verem o bicho preguiça sendo reinserido na floresta. Que coisa mais emocionante, que é você ver um animal retornando para o seu habitat natural. Foi muito lindo, muito mais especial do que se a gente tivesse ido para o santuário, porque reforçou ainda mais o quanto eu estou sintonizada com a minha intuição e com o meu processo de criação. Eu amo quando essas coisas acontecem e também foi legal para poder trazer para vocês essa história, para vocês ampliarem a consciência de vocês com relação ao processo de criação. Mas essa coisa que acontece no pequeno parece uma situação muito boba. Ai, Mel, era ver um bicho preguiça, na minha cidade tem um bicho preguiça, isso aí é muito simples, mas vamos imaginar situações maiores. Eu tô num emprego que eu não gosto desse emprego, que não paga muito bem, que eu não tô feliz, não tô me sentindo realizada, mas eu não consigo ver, Mel, nenhuma possibilidade de sair, porque na minha cidade quem é, sei lá, psicóloga ganha muito pouco, ganha muito mal. Todo mundo que eu conheço é empregado em tal coisa. Gente, eu também vivi essa situação que você está vivendo.
imaginar sair da minha realidade, morar num país completamente diferente do meu, ganhar muito mais do que eu ganhava, muito mais do que eu poderia imaginar ganhar estando naquela realidade que eu vivia, era algo que era totalmente fora da realidade e não existia um como. Como é que você vai fazer isso, Mel? Eu não sei. Simplesmente eu decidi. E ao decidir, eu entrei nessa frequência. E através dessa frequência, os caminhos foram aparecendo para mim. E eu fui tomando os passos corretos, porque eu estava continuamente reforçando aquela minha decisão. Eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero ter meu próprio negócio, eu quero ganhar muito bem fazendo aquilo que eu amo, eu quero ter mais abundância financeira. Quando a gente está continuamente, a gente consegue estabilizar nosso pensamento naquilo que a gente quer, os caminhos vão aparecer. Não tem como não aparecer. Não tem como você não materializar a realidade que você deseja, se você conseguir se manter na frequência. Então, você tem que parar de buscar o como antes de você decidir o que você quer, o que você deseja, e você conseguir se estabilizar e sentir que é possível e que é real para você, mesmo que você não consiga enxergar a sua realidade naquele momento. Mesmo que as pessoas ao seu redor não consigam enxergar, Mel, mas eu divido com meu marido, eu divido com minhas amigas, eles me acham louca, eles acham que é impossível, mas você, no seu coração, você sente que é para você, você consegue se enxergar naquela realidade, vivendo aquela realidade, e se você consegue, é isso que basta. O nosso cérebro, ele tende a repetir os mesmos pensamentos que a gente tem, ele tende a repetir as mesmas conexões neuronais sempre, ele tende a manter a gente numa zona de conforto. Então, toda vez que a gente imagina uma realidade que parece naquele momento muito distante para a gente, o nosso cérebro vai nos bombardear com pensamentos de isso é impossível, isso não é possível para você, isso é muito difícil de acontecer, como é que você vai fazer isso? Porque é algo que está fora do que é comum para ele. É como se você entrasse num processo de abstinência. Você começa a sentir que é inadequado aqueles pensamentos novos que você está tendo, mas você tem que persistir naquela realidade. Você tem que persistir através das suas visualizações, através das práticas que você faz, através das suas afirmações, através de você fazer o finge até que se torne real, o salto de realidade, todas as técnicas que eu ensino aqui, muitas eu ensino também dentro do The Way. Quanto mais você consegue se estabilizar naquele pensamento, e deixar passar esses pensamentos que não são condizentes com essa nova realidade que você quer viver, mais rápido você vai conseguir materializar a realidade que você quer, porque mais você vai sintonizar com os caminhos. Então entenda, primeiro você decide, entra na frequência daquilo que você quer. Depois você vai sintonizar cada vez mais com os caminhos e aí a sua intuição vai te guiando para levar você até aquela realidade. Então, o mais importante nesse processo é você conseguir se manter ali, mesmo quando você não consegue ver. É fé naquilo que você não consegue enxergar. Porque é isso que vai tirar você dessa realidade e te colocar numa nova realidade. Mas você tem que ter coragem de abraçar essa nova realidade, assim, de verdade, de coração. Às vezes arriscar algo que você não pode ver na certeza do seu poder, na certeza de quem você é. Qual a certeza que você tem? A certeza que você tem é que você é poderosa, você é poderoso e que você é criador e criadora da sua realidade. Essa certeza tem que ser suficiente para manter você lá em alinhamento com aquela nova frequência, para manter você estabilizando seus pensamentos naquela frequência, naquela certeza, mesmo que o universo ainda não esteja te mostrando. É que nem plantar uma flor, uma planta, e aí você não consegue ver por um tempo, não tá, parece que não está acontecendo, e de repente a coisa começa a acontecer, porque você foi regando ali. É a mesma coisa com os nossos pensamentos. Eu vou continuamente martelando os mesmos pensamentos, criando as mesmas conexões neuronais no cérebro, reforçando essa nova identidade, que é uma identidade de repente abundante, que é uma identidade realizada no amor, que é realizada no casamento, é uma identidade completamente diferente, que é eu dentro do The Way a gente chama de novo eu. Quando você consegue se estabilizar nesse novo eu, nessa nova personalidade, não tem como você não criar uma nova realidade e você materializar tudo aquilo que você deseja, tá? Então eu espero que esse vídeo de hoje seja importante para você. Eu quero que você tenha em mente que você tá assim igual o bicho preguiça, diante de um infinito gigante de coisas incríveis, de possibilidades, de abundância financeira, de abundância de amor, de muitas coisas à sua frente te esperando. O melhor, a vida tá preparada para te entregar o melhor. Eu sempre repito, para mim, o melhor. A vida está preparada para te dar o melhor. Só que aí você está na caixa das suas crenças,
acreditando que o processo é tentar descobrir como fazer para isso acontecer, sendo que o processo é decidir, é entrar primeiro nessa frequência, para que aí sim você, ao criar essas causas não físicas, que é aquilo que você não está vendo, ao entrar nessa energia, ao ter certeza, ao continuamente se sentir já ali, as coisas vão acontecer para te levar até aquele lugar e você ser correspondente a essa realidade. Tá? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo falando o que você está achando dos vídeos. Estou em Salvador, pode ser que a iluminação não esteja tão boa assim. Eu deixei a janela aberta, mas eu não trouxe todo o meu aparato de luzes, essas coisas. Eu acabei de chegar, gente. Vou ver se eu consigo comprar umas luzes, algumas coisas para o vídeo ficar com iluminação ainda melhor. Mas espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Isso que é importante. A mensagem precisa chegar até você. Espero que ela tenha chegado. E é isso. Espero te ver no próximo vídeo na quinta-feira. Combinado? Um abraço e até mais.